Olha só, abriu o microfone, não teve contagem regressiva dessa vez, porque estamos diretamente da minha casa, dos meus estúdios, do meu home office. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivaço no ICL Notícias segunda edição, que já está no ar nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV a gente está hoje. E a gente está ligadíssimo aqui em tudo que você precisa saber a partir de agora, com uma cara diferente, mas sempre com a mesma ideia, que é trazer as análises, as principais notícias por uma perspectiva que você não vê por aí, porque a gente aqui é independente e não tem rabo preso com ninguém, então a gente está firme e forte nesse nosso propósito. Hoje a gente vai falar, claro, não tinha como ser diferente, continuar analisando o caso das joias sauditas, do ex-presidente Bolsonaro e dos seus desdobramentos, né? Eu vou te contar tudo a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes de retirar o sigilo do inquérito. A advogada Estela Aranha vai vir conversar com a gente. Quanto tempo que isso deve levar agora para a PGR se pronunciar? Ela pode não se pronunciar nesse prazo de 15 dias e depois o Supremo Tribunal Federal. Enfim, tudo isso você vai saber a partir de agora. A gente vai conversar aqui. E, bom, a gente sabe que esse é um processo muito robusto entre as acusações contra o ex-presidente Bolsonaro, então a gente vai descobrir se ele vai chegar e em quanto tempo ele vai demorar para ser preso. A gente fala também sobre esse desespero do bolsonarismo diante de uma vitória da esquerda na França. Isso foi muito decisivo lá na Europa e também na Inglaterra. E a gente fala sobre como a extrema-direita brasileira está, enfim, trazendo um termômetro, né, calibrando o discurso e para não parecer tão extrema assim, justamente porque a Marine Le Pen, por exemplo, que tem um discurso, um histórico de um partido muito extremista, inclusive o pai dela, ela tentou fazer essa dissociação toda, mas não conseguiu muito, porque a gente sabe que no fim das contas a extrema-direita da Marine Le Pen, e não só da Marine Le Pen, mas o mundo todo também, tinha propostas bastante xenófobas na Europa e também propostas bastante extremas por lá. Como é que fica também a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro com essa repercussão do caso das joias, né? Como é que a extrema-direita mundial vai olhar para isso? Essa é uma discussão que a gente não fez muito a partir de agora. E a gente sabe que a extrema-direita é muito articulada internacionalmente. Então, vamos entender isso a partir de agora. Eu já falei que a gente vai ter a Estela Aranha aqui, advogada, para conversar com a gente. O sociólogo Michel German também, trazendo esse olhar de fora, ele que também tem um conhecimento sobre relações internacionais, e o Guilherme Amado, que vai abrir os trabalhos com a gente, diretamente de Brasília, para começar a nossa conversa. E é claro que a gente vai começar a nossa conversa falando do caso das joias, né? E o Guilherme Amado, ele que também está trabalhando a todo vapor lá em Brasília hoje. Estou aqui de olho para ver se o Guilherme Amado já está a posto daqui a pouquinho. Ele já vai aparecer aqui comigo na transmissão. Enquanto isso, eu vou trazendo um pouquinho de contexto para você dessa primeira notícia que o Guilherme Amado vai conversar comigo aqui. Porque não é só o ex-presidente Bolsonaro que está envolvido nessa história. Claro, ele é o personagem principal dessa história, né? Ele está envolvido até o pescoço com essa história, mas 11 comparsas, vamos dizer assim, 11 pessoas foram indiciadas também, junto com ele, nesse inquérito. E aí, além desses que participaram diretamente dos crimes, tem muita gente próxima, né, de um círculo próximo do ex-presidente que participou indiretamente. Então, como é que é participar indiretamente? Né? Apagando vestígios das atividades, dessas atividades criminosas. Também para defender esses envolvidos, essa é uma maneira que tem de se participar indiretamente desse caso. Mais diretamente, a gente já falou aqui incansavelmente, por exemplo, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, também o advogado da família, o Frederico Assef, muito envolvido nessa história, o Osmar Crivellati, que é uma espécie, né, era uma espécie de braço direito do Mauro Cid, né, o ajudante de ordens do ajudante de ordens, vamos dizer assim. Ele também trocou mensagens de WhatsApp e falou muito a respeito disso.
Agora, de acordo com a apuração da coluna do Guilherme Amado, né, ele fala do ex-CGU de Bolsonaro que ajudou na defesa do Mauro Cid. Então, o Wagner do Rosário, ele ajudou de que maneira, né, o tenente-coronel Mauro Cid no inquérito das joias sauditas, ministro da Controladoria Geral da República, portanto, do governo Bolsonaro, reforçando aqui. Ele auxiliou a se defender nessa investigação. A Polícia Federal interceptou mensagens entre o Mauro Cid e também o ministro da Controladoria Geral. Então, eles tiveram sigilo retirado nessa segunda-feira, agora, né? Segunda-feira. E essa história, ela está nesse relatório de mais de 3.000 páginas, por isso essas notícias estão chegando aos poucos, todos esses detalhes a gente vai trazendo aqui para você. E agora a gente tem mais um personagem nessa história. Daqui a pouco o Guilherme Amado vai vir aqui comentar para a gente exatamente o que ele leu nesses documentos, mas olha só, aqui então trazendo um pouco de contexto a respeito disso. Essas mensagens, que são uma troca do Mauro Cid e o ministro da Controladoria Geral da República do governo Bolsonaro, o Rosário, são de março de 2023, portanto, março do ano passado. E naquela época, todo o entorno do ex-presidente já estava preocupado com uma decisão que deveria vir logo, né, do Tribunal de Contas da União para devolver as joias, né, os presentes para a União, de acordo com as investigações. Aí começou a rolar aquela corrida toda para devolver esses presentes. É um assunto que a gente já tratou aqui a respeito disso. E esse grupo já tinha vendido irregularmente, né, algumas dessas joias que foram presentes para o governo brasileiro e não para o acervo pessoal do ex-presidente Bolsonaro. E aí, né, no dia 7 de março de 2023, o Wagner do Rosário escreveu para o Mauro Cid. Eu vou abrir aspas aqui para o Wagner do Rosário. Cid, bom dia. Me manda aquele arquivo zipado que o Júlio mandou. O meu apagou. Fecha aspas. E aí a Polícia Federal entendeu o que dessa mensagem? Que ele estava falando dos arquivos que foram enviados 4 dias antes para o Mauro Cid, né? Do Cid, perdão, por Júlio César Vieira Gomes, ex-chefe da Receita Federal. Então, o ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, mandou esses arquivos para o Mauro Cid 4 dias antes. E eram o que esses arquivos? Documentos falando do caso das joias. Então, o Gomes, ele atuou, esse Júlio César Vieira Gomes, ex-chefe da Receita Federal, né? Porque são muitos nomes, então vou reforçar aqui para você. Ele atuou para tentar liberar as joias que ficaram apreendidas lá no aeroporto de Guarulhos, só que ele não conseguiu nenhum tipo de liberação, né? Então foi sem sucesso, isso de acordo com a Polícia Federal. O Guilherme Amado está chegando aqui, mas só para fechar essa história também, no dia 28 de março, 3 semanas depois dessa conversa, o Cid voltou a trocar mensagens com o Wagner do Rosário, o controlador geral do estado de São Paulo. E aí, a partir desse momento, eu chamo Guilherme Amado para contar essa história para a gente, ele que vasculhou os documentos, né, as trocas de mensagens desse relatório que a gente teve acesso nessa segunda-feira. Amado, boa noite para você, querido, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabi, boa noite a toda a nossa audiência, como é que vocês estão? Tudo ótimo por aqui, né? O que não falta é notícia nesse feriado de São Paulo para aquecer a gente, viu, Amado? Eu estava aqui trazendo um pouco do contexto da sua apuração, né, na coluna. Conta um pouquinho para a gente dessa troca do dia 28 de março, né, entre o Cid e o Wagner do Rosário, e como ele se torna talvez um personagem importante nessa história, né? Como é que a Polícia Federal está enxergando? Pois é, Gabi, tem uma extensa quantidade de mensagens no inquérito da PF, muita coisa que a própria PF se debruça sobre, analisa, né, e outras que dão margem para a gente conseguir aprofundar a apuração. Essa troca de mensagens do Cid com o Wagner Rosário, lembrando, Wagner Rosário era o controlador-geral da República, né, da União, perdão, o chefe da CGU do governo Bolsonaro, mostra ele dando uma ajuda ao Cid
para quando o Cid começa a ser envolvido, março de 2023, a gente está falando no auge, no olho do furacão da revelação sobre as joias, né, e tudo que cada dia a gente ficava sabendo mais um pedacinho, o Wagner Rosário dando uma ajuda de como o Cid pode se sair daquela história. Então, no dia 7, o Wagner Rosário escreveu para o Cid: Cid, bom dia, me manda aquele arquivo zipado que o Júlio mandou, o meu apagou. Para a PF, o Júlio aqui é o Júlio César Vieira Gomes, que foi chefe da Receita Federal. Os documentos tratavam do caso das joias, incluindo o termo de retenção delas, e o Júlio César, como a gente sabe, atuou para tentar liberar as joias lá no aeroporto de Guarulhos, sem sucesso. Foi como, inclusive, o caso explodiu, vocês vão lembrar. Foi por causa dessa tentativa que a gente ficou sabendo, graças àquela reportagem lá do Estadão. 3 semanas depois, 28 de março, o Cid voltou a trocar mensagens com o Wagner Rosário. Ele, lembrando, nesse momento, ele já era controlador geral do Estado de São Paulo, nomeado pelo Tarcísio, é o cargo que ele ocupa até hoje. Ele é CGE, digamos assim, né? É o nome do cargo atual. Mesmo cargo que ele tinha na União, ele agora tem no governo de São Paulo. E aí o Cid pede ajuda para se defender em um processo aberto pela Comissão de Ética da Presidência. E aí ele escreve assim: me mandaram isso no Conselho de Ética, para ver se estão boas as respostas. Quer dizer, veja se estão boas as respostas. E aí o Rosário responde, lendo aqui. E aí a troca de mensagens entre eles mostra que o Rosário telefonou 2 vezes para Cid, e que estava em voo, e promete retornar o contato. O Wagner Rosário não foi indiciado de maneira alguma, a PF não enxergou, no que se sabe até agora da participação dele, nenhum crime, mas mostra uma coisa muito ruim, que é o seguinte: o CGU ele é quase como se fosse uma figura que deveria pairar acima desse tipo de questão. É uma figura que é para ser independente, porque a CGU investiga o próprio governo, né? Tem que ter independência para isso. Pois é, e a gente viu, durante o governo Bolsonaro, a CGU sofrendo um desmonte, não fazendo nada, foi pouquíssimo atuante. E agora a gente começa a entender por quê. Quer dizer, o tal grau de proximidade com o Wagner Rosário, do núcleo duro do presidente, era tal que recorriam a ele como se fosse um advogado. Dá uma lida aqui na minha defesa. Né? Então, quer dizer, que tipo de independência essa pessoa tinha para conduzir investigações contra integrantes do governo, né? Que era o que ele deveria ter feito nos 4 anos que ocupou a CGU. Eu vejo, Amado, pela sua apuração, gravíssima essa história, né? Quer dizer, o que pode acontecer a partir de agora também? Porque a gente teve nomes, né, de indiciados até o momento e ainda uma apuração. A gente tem aqui um valor até o momento que pode aumentar em relação ao quanto o Bolsonaro desviou, né, com venda ilícita de joias, e que recebeu recursos em dinheiro vivo também, que são quase 7 milhões de reais, 6,8 milhões. O que pode ainda sair dessa história? A gente pode ter algum tipo de consequência, porque é isso, né? Não tem independência nenhuma, um ministro que, topo olhar aqui para você, né? É completamente absurda essa história. Infelizmente não, Gabi, porque ele ali não estava mais no cargo, né? Inclusive já tinha acabado o governo Bolsonaro. Ele poderá alegar que ele estava fazendo ali na condição de amigo e tal. O problema é o seguinte: se ele tivesse tido uma atuação combativa, dura, durante os 4 anos que ele teve lá como CGU, durante o governo Bolsonaro, não teria problema nenhum. A gente veria isso e falaria assim: não, aquele cara, ele sabe separar as coisas, ele nitidamente é um amigo, é muito próximo do núcleo duro do governo, de quem foi núcleo duro do governo Bolsonaro, mas ele, na hora que esteve lá como ministro da Corregedoria, da Controladoria Geral da União, ele foi atuante e tal. Mas não, o que depõe contra ele, e eu acho que o prejuízo maior é para o próprio currículo do Wagner Rosário, depois contra ele é a atuação pífia que ele teve na CGU. E com esse tipo de coisa a gente vê que, na verdade, faz parte tudo da mesma coisa. Ele teve uma atuação pífia, muito provavelmente, porque ele era muito próximo do presidente.
Pois é, e bom, a gente tem aqui, inclusive, durante o mandato, a gente já falou algumas vezes a respeito disso, mas eu sempre gosto de trazer essa foto emblemática que ficou conhecida no dia de ontem, que é aquela reunião em setembro de 2022, portanto, quando o Bolsonaro ainda estava no cargo de presidente e estava em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU, tá, gente? Mas ele se reuniu com o Mauro Cid, com o Mauro Cid pai também numa mesa. A gente tem agora, nossa equipe está colocando aqui na tela, justamente essa reportagem da Bela Megali, né? Registrando esse hotel quando o Bolsonaro recebeu dinheiro por venda de joias. Então, aqui, só para reforçar o quanto, né, o tamanho do enrosco dessa história. Ainda no exercício da presidência, tudo isso estava acontecendo. Amado, queria só perguntar se você tem algo que você queira acrescentar em relação a isso, né? Sobre a análise dos relatórios do relatório, perdão, que saiu ontem, mas que tem mais ou menos umas 3.000 páginas, porque eu queria trazer também essa história aí de que tem uns aliados da família Bolsonaro, mais especificamente do ex-presidente Bolsonaro, que devem concorrer ao Senado, e já já a gente vai falar a respeito disso também, mas só para amarrar essa história das joias contigo. Eu acho que tem um aspecto interessante no relatório que evidencia muito o papel do Frederico Assef, que era uma coisa que estava ainda sob discussão, né? O que exatamente tinha contra ele, mostra que ele teve uma atuação muito além do que se sabia, né? A PF conseguiu, em um momento, desmentir a versão do Frederico Assef, mostrou uma interação dele com o Flávio Bolsonaro no auge daquele momento, também nesse olho do furacão, e mostrou uma relação estranha dele com um advogado, filho de um ex-presidente do STJ, do César Asfor Rocha. O advogado se chama Caio César Rocha, que foi quem pagou a viagem dele para os Estados Unidos, lá para ele fazer a recompra do relógio. O advogado pagou R$38 mil para o Frederico Assef ir para os Estados Unidos. O advogado não atendeu a nossa ligação para explicar por que ele gastou R$38 mil com o advogado do Bolsonaro para ele fazer a recompra do relógio, né? Não disse se foi um empréstimo, o que foi. Esse é um personagem, Gabi, que é casa de marimbondo. Se chacoalhar, vai sair muita coisa dali. Vamos lembrar que ele foi a pessoa que escondeu o Fabrício Queiroz, operador da rachadinha do Flávio Bolsonaro, e que a Polícia Federal descobriu em 2020. É desse personagem que a gente está falando, e que agora está indiciado e com possibilidade de ser denunciado pela PGR. Exatamente. Eu acho muito importante você ter feito essa observação, viu, Amado? Até porque o Assef também, outra coisa que se descobriu é que ele trocou mensagens com o Mauro Cid e que o Bolsonaro acompanhou toda essa atividade, né, da recompra do Rolex, desde o momento que o Assef viajou até a Pensilvânia para tentar reaver, e conseguiu, né, depois de um tempo, esse relógio que foi vendido legalmente e comprou por um valor menor, né? Isso que chama Exato. mais atenção ainda, que a história sempre é melhor do que a encomenda, né? Exatamente. Esse é um personagem que dá muito pano para manga, e se os investigadores focarem nele, vai ter muita história ainda por vir por aí. Você deve ter visto também, né? Deve ter acompanhado essa história de que ele se escondeu atrás de um poste também, né? Para não ser visto. O Assef, ele que também, não sei para quem conhece ou não a figura do Assef, mas ele é uma figura, ele é muito grande, tá, gente? E ele tentou se esconder atrás de um poste para não ser identificado nos Estados Unidos. Ele foi até a Flórida, né, nos Estados Unidos, para comprar de volta um Rolex, que foi vendido ilegalmente, e aí ele se encontrou e tal, e aí ele desabafa, né? Ele mandou um áudio para a namorada dele na época, fazendo um desabafo sobre os seguidores, né? Os bolsonaristas. Então ele fala, estavam querendo tirar foto comigo, não sei o quê, e aí ele solta uns palavrões, assim, eu fiquei atrás de um poste para não ser visto, mas não teve jeito. Então, olha, a gente tem que rir também um pouco. A melhor definição, Gabi, a melhor definição do Frederico Assef foi dada pelo escritor Paulo Coelho, que certa vez tuitou o
acho que era um meme, não lembro exatamente o que era, mas enfim, chamando o Frederico Assef daquele advogado, Saul Goodman, da série Better Nossa, Call excelente, Saul, excelente. que é uma continuação de uma das melhores séries, que me fugiu o nome agora da original, a série que deu origem ao Saul Goodman. É o Que é Breaking Bad, né? E depois o Breaking Better Bad, Call Saul, exatamente. que foi um O spin-off. Breaking Bad originou o Better Call Saul e tem um advogado que é um personagem lateral no Breaking Bad como protagonista do Better Call Saul, que é o advogado que resolve treta. Aquele advogado, assim, quando tudo dá errado e o cliente precisa de um advogado que vai resolver treta de uma maneira, muitas vezes, pouco legal ou republicana, chamava o Saul Goodman. E o Paulo Coelho, nosso escritor, disse que o Frederico Assef era o Saul Goodman. É uma definição muito boa. Muito boa essa definição. Nossa, eu adorei. Eu assisti um pouquinho do spin-off também e é essa história mesmo, que ele tá metido, olha, com os pés, as mãos, até onde não pode mais, né? Conforme a gente está acompanhando aqui essa história, cada vez mais os desdobramentos, pelo que a gente sabe agora nessa troca de mensagens, é mais feia a história do que a gente esperava, gente. Agora, eu queria também trazer aqui uma outra informação, né, Gui, que foi publicado na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo hoje, de que o Bolsonaro ele pretende lançar nomes aí ao Senado, os nomes da Michele Bolsonaro e também os filhos, o 01, 02 e o 03, todo mundo pelo PL. Agora, parece que é atirando para todos os lados, né? Primeiro, duas perguntas para te fazer. O que o Valdemar da Costa Neto está achando disso? E a segunda pergunta é se isso não é um pouco um desespero, assim, porque lançar todo mundo, assim, de uma vez, até a Michele Bolsonaro, né, que era um nome que o Bolsonaro, ele era bem reticente com a candidatura dela à política, né? Eu acho que a reticência dele é mais a candidatura dela como presidente da República. Eu não vejo... Eu acho que ele já deu por... Ciúmes, né? Dados, Ciúmes, já... cargo. Para o Senado, para ele, não é um problema. Pelo contrário, né, a principal eleição para os bolsonaristas, né, principalmente no cenário do Jair Bolsonaro inelegível. Opa, a gente teve uma travadinha com a internet de Guilherme Amado, já ele volta para conversar com a gente, mas ele estava explicando aqui sobre a candidatura de Michele Bolsonaro, que poderia ser interessante para a família Bolsonaro nesse caso aqui. Muita gente comentando a respeito disso. Parece que aí, Gui já voltou, está de volta com a gente, Gui. Pode Opa, estou me retomar o seu ouvindo agora, né? raciocínio. Estava Então, eu explicando, estava né? dizendo que a eleição mais importante para eles, em 2026, é a eleição do Senado, porque eles precisam fazer o presidente do Senado para tentar pautar um impeachment de ministro do STF. Essa é a eleição de 26 que importa. Então, essa estratégia faz todo sentido. Se eles conseguirem 4 cadeiras no Senado só da família, né, seria uma largada muito positiva. A gente pode imaginar depois o que seria o convívio da Michele com o Carlos, os dois senadores. Isso seria bastante interessante a gente imaginar. Mas faz sentido... Treta, hein? Treta na certa, mas faz sentido a gente pensar nisso, porque são 2 vagas em 2026. Então, se eles conseguirem canalizar em cada um dos 4 estados em que eles lançariam um nome da família Bolsonaro, os eleitores para eleger uma das vagas como um bolsonarista, né? E todo estado tem ali pelo menos uns 15, no baixo, uns 15%, 20% de eleitores muito fanatizados pelo Bolsonaro, isso não é um cenário improvável, né? Nos estados que eles estão escolhendo, tem muito mais, né? São estados que eles fizeram governador, que eles já têm senadores bolsonaristas, né? Então seria ainda mais fácil. Agora, eu tenho uma apuração um pouco diferente sobre um dos nomes em relação à apuração da Mônica, que é sobre o Carlos Bolsonaro. Até muito recentemente, a informação que eu tenho é de que a estratégia seria tentar Flávio e Carlos pelo Rio de Janeiro. Numa dobradinha por o sangue, que os irmãos Bolsonaro vêm negando insistentemente, porque significaria antecipar uma crise com o governador Cláudio Castro. O Cláudio Castro quer ele ser o candidato junto com o Flávio Bolsonaro.
Então, eles admitem agora que o Carlos vai ser candidato pelo Rio junto com o Flávio e vão pedir voto nos dois Bolsonaros. Eles estão dizendo, há mais de 2 anos antes da eleição, para o Cláudio Castro, que eles vão dar um pé na bunda do Cláudio Castro. É isso. Né? Agora, o Cláudio Castro acha esse cenário possível, embora ele ache que na hora H, lá em 26, o Jair Bolsonaro vai tentar colocar o Flávio como candidato ao Palácio do Planalto. Uma hipótese que também é cogitada no Palácio do Planalto. É interessante isso que você traz, e até porque o Carlos Bolsonaro, além dele ser considerado, segundo a Mônica Bergamo, né, o candidato certo à Câmara dos Deputados, ele tem um perfil que fica ali um pouco mais nos bastidores, né? Diferente do Eduardo e do Flávio, ele fica mais na articulação ali com o pai, nessa parte de bastidores da política, e ele também não se dá muito bem com a Michelle Bolsonaro. Ela seria candidata pelo Distrito Federal, é isso, né? Seria ela pelo Distrito Federal, o Eduardo por São Paulo, o Flávio tentar a reeleição pelo Rio de Janeiro, e a apuração da Mônica é que eles tentariam lançar o Carlos por Santa Catarina ou pelo Mato Grosso. E o que eu ouvi é que a ideia seria lançar o Carlos também pelo Rio de Janeiro, para eles tentarem as 2 vagas do Rio, sendo dos Bolsonaro. A gente vai ter que acompanhar para ver como vai ser. De qualquer forma, é a família toda entrando como candidata. E também é uma maneira, né, Amado? Queria ver a sua leitura política a respeito disso, como é que isso funciona para Bolsonaro à medida que ele está inelegível, né? E é uma maneira dele colocar todos os tentáculos da família também nessas vagas, inclusive o próprio Jair Renan, né, já saiu como candidato, já está em campanha também por uma das cidades lá de Santa Catarina, né? Eu tenho que apurar direitinho qual é o nome da cidade. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, perfeito. Isso mesmo. E inevitavelmente, em 26, o Jair Renan, se eleito agora vereador, ele tentará via deputado estadual ou deputado federal, é inevitável. Muito provavelmente deputado federal. E então teriam 5 Bolsonaros no Congresso, né? Se os 4 se elegessem senadores e o Jair Renan se elegesse deputado federal. Mas tem uma questão aí, Gabi, que é o seguinte: o cargo de senador é um cargo majoritário, né? Não é uma eleição tão fácil como uma eleição para deputado. E aí eles têm que pensar o seguinte: a escolha do Estado é muito importante, porque não só tem que ser um Estado de maioria, que o eleitorado é de maioria bolsonarista, como é o caso desses 4 que eles escolheram, né, ou desses 5, já que o Carlos, segundo a apuração da Mônica, pode ser Santa Catarina ou Mato Grosso, mas tem que ver se não vai brigar com pesos pesados do próprio Estado, que tem outras maneiras de se viabilizar como nomes, né? Então, tanto no caso do Santa Catarina, quanto do Paraná, ou mesmo de São Paulo, de Santa Catarina, Mato Grosso, ou de São Paulo, tem que ver se os outros nomes que vão concorrer não são governadores com a máquina eleitoral trabalhando para eles, políticos com força nos seus estados. A coisa não é tão automática às vezes, não. Vamos lembrar que o Carlos Bolsonaro perdeu votos, ele diminuiu a votação dele quando o pai era presidente da República. Ele teve mais votos em 2016 do que ele teve em 2020. Em 2020 ele caiu a votação dele. Vamos ver esse ano, agora 2024, como é que ele vem. Então não é uma coisa tão simples assim de achar que é só lançar e o cara está eleito, né? Alguns estados têm suas peculiaridades. E o eleitorado também enxerga cada um desses Bolsonaros de maneira diferente, né? O Flávio Carlos tem acusações sobre si de corrupção que a Michelle não tem, que o Eduardo não tem. O Carlos tem uma sombra, uma dúvida grande sobre ele em questões até de saúde mental, que os outros não têm. Como que o eleitorado percebe cada uma dessas coisas, né? A gente vai ter que continuar acompanhando, inclusive muita gente falando justamente a respeito disso, né?
Sobre o Cláudio Antônio diz aqui, acorda, eleitor, né? Vai eleger a família mais uma vez. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa história, inclusive isso ainda é apuração de bastidor, tem da própria Mônica Bergamo, o próprio Guilherme Amado acompanha isso muito de perto. Tem um vídeo, Amado, que você postou no seu Instagram agora há pouco, que olha, a gente vai trazer aqui no Série Notícias segunda edição, mas foi difícil de assistir, gente. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do caso da joia de Bolsonaro, a advogada Estela Aranha vem conversar com a gente para a gente entender melhor essa história, como é que vai ser o processo a partir de agora, esses 15 dias para a PGR se pronunciar, como é que vai ficar tudo isso. Mas antes, a gente vai falar sobre essa imagem que eu queria desver, né, que é um momento de constrangimento que, infelizmente, você que está aqui com a gente neste programa vai acompanhar a partir de agora um vídeo do Javier Milei conversando com o Eduardo Bolsonaro, né? E ele recebeu também das mãos do Jair Bolsonaro uma medalha. Vamos entender que medalha é essa? Vamos assistir. Papá, se ya regalaste a vos la medalla Trefil. ¿Cuál es la medalla? No, de perdón. Yo soy de perdón. Víctor Orbán tenés solo el alto Putin nivel de las tenés. autoridades. Putin. Trump. Ah, mira qué buena. Que Pero buena. te explico una cosa. ¿Y murió, vale? ¿Por qué es triple I? Porque es inmorrible, se fue custillado y está vivo. No hay la posibilidad de... perdón, la jefa. No, sí, sí. Imbrocable es que nunca brocha con las mujeres. Siempre que se va a la cama... Perdón. No, perfecto, me parece perfecto, la vida misma. Y incomible es que no hay la posibilidad de ser... Uno u otro hombre te va a comer, porque en Brasil te hablas comer. Ay, bueno. Heterosexual, salud muy buena, imorrible, imbrocable, y no hay la posibilidad de cambiar las cosas, siempre para Gente, é constrangedor, Justina, para dizer o mínimo. É até difícil de achar um adjetivo, mas não sei se vocês repararam que ali também, do lado do Eduardo Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro, estava o Tarcísio ali rachando de rir, né? Mostrando todos os dentes, enquanto estava achando a piada muito engraçada, que era ele contando daquele episódio do imbrochável, do incomível, enfim. Não quero nem reproduzir aqui, mas ele estava explicando para o Milei em espanhol o que isso queria dizer, né, Amado? Em a gente está vendo aí né? as imagens, né? Por isso a medalha dos 3 Is. Não é nem portunhol, né? O sei lá o que do Eduardol. Portunhol, exato. Ele é muito bom você ressaltar a presença do Tarcísio, o moderado, né? É bom a gente ver que o bolsonarista moderado, como dizem, está aí, né? Rindo e, enfim, mais uma vez, sem nenhum tipo de desconforto nessa situação, como não teve desconforto em nenhum momento que foi ministro do Bolsonaro, que viu as atrocidades que o Bolsonaro cometia e seguia alegre e contente até a vitória como governador de São Paulo. Agora, o que me revolta pensar nisso aí, Gabi, é o seguinte: essa turma está sendo toda paga com o nosso dinheiro para isso. Uhum. Somos nós que estamos pagando todos eles aí, com exceção do Bolsonaro, que não é mais presidente. Agora, os argentinos estão pagando o Milei para estar aí, estão pagando a tradutora do Milei para estar aí. Nós estamos pagando o Eduardo, estamos pagando o Tarcísio. E é isso, é isso que se discute na extrema-direita. É essa a discussão. Então, assim, eu fico pensando, o apoiador do Bolsonaro, apoiador do Eduardo, do Tarcísio, do Milei, assim, que argumentos essas pessoas encontram para justificar a preferência por votar nessas pessoas? Ninguém ali está discutindo política pública, nem ele está discutindo nada de construtivo. Estão fazendo piada homofóbica, piada misógina, é isso, às custas do nosso dinheiro.
Enquanto deveria, no caso do Javier Milei, estar no Mercosul, né, Guilherme? Porque ele se recusou a encontrar o presidente Lula aqui no Brasil e também não foi até o Mercosul, que deveria ser a função dele como presidente do país dele. O Leonardo Rurri aqui no nosso chat fazendo, acho que muito bem aqui essa observação. Imagina só a imprensa argentina constatando que o Javier Milei foi receber essa medalha, né, a tal das medalhas dos 3 Is, que o Eduardo Bolsonaro fica destacando ali a virilidade, né, a heterossexualidade, em vez de estar no Mercosul, né? Imagina só se para a gente aqui é constrangedor, inclusive porque está gastando o nosso dinheiro público nesse evento do CEPAC, que aconteceu esse final de semana lá em Balneário Camboriú, justamente, a gente falou agora. Então, esse encontro da extrema-direita. E muito está se falando também sobre o quanto foi gasto, né, Gui, nessas estadias todas, de todos esses políticos que foram para lá, né? E, de novo, assim, essas pessoas estão sendo pagas pela gente. Enfim, eu fico, às vezes, pensando que eu gostaria, mas também não gostaria, de entrar num debate com eleitores dessas pessoas sobre, assim, qual é a razão lógica, qual é o argumento racional que você usa para sustentar o voto num político assim? São sentimentos conflitantes. No primeiro momento eu tenho vontade de entrar nesse debate, no outro eu não tenho, porque eu imagino que os argumentos vão ser despropositados, enfim, mas eu acho também que é importante a gente colocar, às vezes, esse bode na sala, tipo assim, explica isso aí, bonitão, né? Por que você vota numa pessoa assim? Claro, isso é fundamental, é muito importante que você fale sobre isso. Agora, o que tem uma outra notícia importante da gente trazer aqui, que é hoje uma fala do presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, mudando um pouco aqui de assunto, mas não deixa de ser importante porque a gente está falando de assuntos que são de interesse do Palácio do Planalto. Ele mudou o tom sobre alguns assuntos que já foram motivo de atrito, inclusive, né? O marco temporal, a autonomia do Banco Central também. E aí o Pacheco adotou dessa vez, nessa fala, um tom bastante conciliatório. Ele estava apresentando um projeto de lei para solucionar o problema das dívidas dos estados com a União. E é interessante, né, a gente falar sobre isso, porque o Pacheco, ele é um candidato, né, ao governo de Minas Gerais, ele é um possível candidato em 2026, então tem um interesse aí também muito claro nesse sentido, mas ele está à frente nessa negociação, porque Minas Gerais é um dos maiores interessados nessa história, está devendo 165 bilhões de reais para o governo federal, e a gente tem a fala dele, que foi a nossa querida Heloísa Vilela, né, a nossa repórter polivalente. Vamos assistir essa fala do Rodrigo Pacheco, vamos ver. Tem sido muito debatido e por alguns, inclusive, criticado. O próprio presidente Lula tem críticas em relação à autonomia do Banco Central. Eu, naturalmente, a defendi, como eu defendo hoje. Esse ambiente de divergência respeitosa e civilizada nós temos que preservar. Então, a autonomia que nós concebemos por um projeto de lei complementar, que foi o PL 179, ainda está em discussão, ainda está sendo decantado, né, até pela própria sociedade, que ainda não conseguiu se decidir ou aferir se a autonomia foi positiva, se gerou bons frutos, se não gerou bons frutos, especialmente no momento que a gente tem que botar água na fervura e buscar formas de consenso e de compreensão de que o governo federal, o Congresso Nacional, o Banco Central tem um propósito comum de estabilidade da nossa moeda, de uma boa política monetária e que permita o desenvolvimento do Brasil. É um tom bem diferente, né, Amado, do que a gente vem acompanhando do Pacheco até agora, principalmente sobre essa história da autonomia do Banco Central, né? O Pacheco vinha defendendo a autonomia, não que ele não esteja defendendo, mas pediu uma cautela agora, né? Quer dizer, mudou um pouco esse tom aí. Em relação, principalmente, a essa possibilidade de ampliação, né? Uhum. De ter uma autonomia maior, um tempo de autonomia maior, e isso, ele, de uma maneira muito realista, ele fala, olha, no momento que a coisa está pegando fogo, não é um debate para ser feito de maneira rápida.
E você foi bem no cerne da questão aí, Gabi. Ele está como principal protagonista da renegociação das dívidas do Estado e é uma baita plataforma eleitoral para ele, se ele quiser se candidatar a governador em 2026 de Minas Gerais ou novamente como senador, ele dizer que ele resolveu o problema da dívida de Minas com a União. Enfim, é uma baita saída para ele do ponto de vista eleitoral. E para isso ele precisa da boa vontade do governo federal. Precisa que o governo tope essa mudança que ele propôs hoje. E no Senado ele vai ter a ajuda do principal aliado dele. Ele pediu que o senador Davi Alcolumbre, que é com quem ele vem se revezando na presidência do Senado e quem ele tenta que o suceda a partir do ano que vem, seja o relator na Comissão de Constituição e Justiça, relator desse projeto que ele apresentou. Mas sem o apoio do governo federal vai ser difícil. Então, esse tom conciliador aí não é por acaso, não, né? Porque ele vinha... E o Pacheco, ele tá sempre assim, né? Com meio que o pé nas duas canoas, às vezes ele dá um afago, às vezes ele dá um paulado, depende ali, mas agora é exatamente isso, né? A gente foi aqui no ponto do que ele está interessado nesse caso. Gui, obrigada pela companhia hoje aqui, querida. A gente trouxe muita notícia, muita informação aí também das suas apurações. A gente se vê em breve. Valeu. Valeu, Gabi. Bom programa para você. Obrigada. Continuo por aqui, porque agora a gente vai voltar a falar das joias, né? Sobre a defesa, inclusive, desse caso das joias, de como tem uma história aí muito curiosa, né? E se o inquérito dessas joias, pensa aqui comigo, né, gente? A gente está falando agora, a PGR tem 15 dias para se manifestar a respeito disso, mas e se esse inquérito ele fosse parar na Justiça de Guarulhos, na Grande São Paulo, e não no Supremo Tribunal Federal? Parece absurdo, tá? Eu falar dessa história, mas tem algumas defesas dos que foram indiciados, né? Eu já trouxe aqui, tem o Jair Bolsonaro, tem 11 pessoas indiciadas também nesse caso das joias sauditas, e alguns desses advogados estão defendendo justamente isso, alegando que o inquérito não tem nada a ver com as milícias digitais e que essa seria a única razão para que ele tivesse sob responsabilidade do Alexandre de Moraes. Então, vou trazer aqui, vou chamar a nossa convidada, que ela é a Estela Aranha, né, advogada e secretária de Direitos Digitais também do Ministério da Justiça. Estela, um prazer falar contigo, doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL. Prazer, Gabriela. Prazer é meu para todo mundo que nos acompanha também aqui. Vou direto ao ponto, então, contigo. Que história é essa, né? Faz sentido, porque, olha, é até confuso. Eu acho que para quem está nos acompanhando aqui, as pessoas não estão entendendo muito bem. Como assim, né? Como a Justiça de Guarulhos tem algum embasamento legal? Esse inquérito faria algum sentido? Tem chance realmente disso acontecer e parar na Justiça de Guarulhos? Bom, essa é uma tentativa da defesa, e obviamente a defesa tem, né, que buscar aí todos os meios que ela pode para defender os seus clientes, né? Isso é claro. Mas, enfim, qual que é a discussão, né? Por que esse processo está no STF? É por causa da questão da prerrogativa de foro. E aí tem, enfim, duas discussões aí que enfraquecem um pouco a tese da defesa, né? Uma é a questão do próprio debate que volta ao STF sobre prerrogativa de foro, e esse debate está voltando hoje, a maioria dos votos que estão assentadas, é que essa prerrogativa de foro se manteria após sair do cargo, caso, obviamente, esses crimes estivessem relacionados com as atribuições do cargo, né, por exemplo, de presidente da República, né? Por que isto? Em geral, a prerrogativa de foro é porque, imagina, você é um presidente ou um governador, enfim, e toda hora um juiz de primeira instância vai ficar contestando e tendo decisões, cria uma instabilidade muito grande, né, em relação
a esse tipo de, né, como que você vai lidar, como é que um governo vai seguir com isso. Então, você teria essa prerrogativa de ter foros superiores em relação a isso. E, obviamente, é uma justificativa que se mantém no sentido, né, de você, depois que sair do cargo, você ser responsabilizado por tudo e ficar exposto, né, a qualquer decisão de primeira instância, etc., é um risco maior, né, porque, em tese, você tem menos, enfim, você fica mais na mão de decisões menos pensadas, menos discutidas, em foros menores, e é um debate que faz sentido essa prerrogativa de foro seguir, é claro, obviamente, dos atos relacionados ao seu mandato, ao tempo que você estava vinculada àquela atribuição, àquela competência. A outra questão é em relação a como a Polícia Federal estrutura né, esses inquéritos. E, na verdade, logo, né, quando você olha, o sigilo foi... o ministro Alexandre de Moraes baixou esse sigilo ontem, anteontem, né? Então a gente conseguiu ter acesso a esses inquéritos. E ele trata, é um inquérito policial geral sobre atuação de organização criminosa, mais ou menos o que a gente chama de max processo, né? Um processo enorme sobre uma organização criminosa, e ela tem diversas questões tratadas no mesmo inquérito. Que a primeira, que é o ataque virtual aos opositores, que é aquilo que se junta ao inquérito das milícias digitais, depois os ataques a instituições, urnas eletrônicas e processos eleitorais, tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, ataques a vacinas de Covid, medidas sanitárias, e depois o uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. E nessa caixinha aí do inquérito, ele fala de algumas questões em relação, por exemplo, ao uso do suprimento de fundos da Presidência da República, o tal cartão corporativo, que, né, tem acusações de que fossem usados para motivos políticos, eleitorais, entre outras coisas, a inserção de dados falsos aí no sistema do SUS de vacinação, que é né, onde originou essa busca e apreensão do CID, entre outras coisas, e o desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras. Então, seria um max processo que teriam essa conexão. Então, com esta conexão entre esses outros inquéritos, entre esses outros crimes, justificaria, inclusive, porque tem outras autoridades com foro privilegiado nesses outros inquéritos também, além, né, do próprio ex-presidente da República, daquela tese, né, que ainda está sendo discutida no STF, e se essa prerrogativa de foro ela segue, mesmo que vencido o mandato, mas, ao mesmo tempo, também outras autoridades que ainda têm prerrogativa de foro envolvidas nesse max processo, nesse, por enquanto, ainda é um max inquérito, né? Um procedimento ainda administrativo, mas, na visão da Polícia Federal, ela é uma parte de um todo, é uma organização criminosa que se juntou e comete vários crimes, e todos têm conexão entre eles, né? Bem ou mal, o ataque às urnas, a ideia é justamente para se perpetuar no poder, tem a abolição do Estado Democrático de Direito, o 8 de janeiro tem conexão com isso, as joias é um momento que, né, o presidente Bolsonaro sai do país para, enfim, no momento que tem esses ataques, né, do 8 de janeiro, e ele já bem ou mal tinha conhecimento, né, de que tem um processo de pressão para um golpe de Estado, e essas joias seriam para sustentar essa estada dele no exterior nesse período, né, e não ter problemas em relação a isso, né, em relação a esse possível golpe de Estado. Então tem conexão entre todos esses atos, e essa é a justificativa. Claro que a defesa vai alegar que não tem nenhuma conexão, que são absolutamente separados, e aí tentar tirar do STF, até porque, em tese, saindo do STF, as provas, por exemplo, que dependiam de autorização judicial, elas têm que passar pelo crivo, por exemplo, novamente de uma nova decisão judicial lá em primeira instância. Então, eu acho que assim, tem esse debate jurídico, mas é muito difícil essa desqualificação face à robustez desses inquéritos aí da Polícia Federal, do que tem e do que vai vir, provavelmente, ainda até o fim deste mês, e desse entendimento também do STF, que está se consolidando em relação ao que é um foro privilegiado em relação ao processo penal. Eu acho importantíssima essa explicação que você trouxe, doutora Estela, só para as pessoas aqui que estão nos acompanhando entenderem por que Guarulhos, né? A gente falou do aeroporto de Guarulhos, porque foi lá em 26 de outubro de 2021 que essa história começou, né? Porque houve a interceptação
do kit de joias no aeroporto de Guarulhos, aquele que estava na mochila do ex-assessor do ex-ministro Bento Albuquerque, que, aliás, é um dos indiciados nessa história. E aí as peças que foram apreendidas foram aquele par de brincos, colar com pedras, né, diamantes cravejados em todas as peças, um anel também e um relógio. Então, nessa época, já o valor que foi avaliado pela Polícia Federal foi em mais de 5 milhões de reais, e teve um outro kit que passou batido, que foi aquele outro, né, que tinha um relógio, uma caneta, um par de abotoaduras, um anel e um tipo de rosário também. Esse foi um conjunto de joias que acabou entrando no país e ficou mais de um ano em solo brasileiro até chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, só para dar esse contexto aqui, por que Guarulhos, né? Porque a gente está falando do aeroporto de Guarulhos. E a gente tem, né, diversos nomes nessa história, a gente está falando aqui de foro, a gente tem, inclusive, militares, né? Tem o general da reserva, o Mauro Lorena Cid, o pai do Mauro Cid, que era ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Tem também o Osmar Crivellati nessa história, enfim, muita gente envolvida nessa história também. Agora, um outro ponto que eu quero trazer aqui, Estela, para a gente pensar, né, é como agora a PGR vai analisar se denuncia, então, o ex-presidente Bolsonaro, e também isso vale para os outros envolvidos, e depois cabe, então, à justiça decidir se ele virá réu. Vamos lá, então. Até o momento, o indiciamento em relação a Bolsonaro foi por associação criminosa, né, os crimes, associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato e apropriação, né, no caso, de bem público. Essa história, a partir de agora, né, se discute muito a PGR retardar a denúncia para depois do processo eleitoral. Só que existe um prazo, né, um prazo de 15 dias. A PGR poderia solicitar um prazo adicional, poderia não cumprir com esses 15 dias? Pois é, apesar do Código de Processo Penal prever esse prazo, né, para essa denúncia, que quando é réu preso, ele tem um prazo menor de 5 dias, e se não 15 dias, é um prazo que não tem efeitos concretos, né, exceto réu preso, eventualmente você pode pedir a soltura do réu, porque se excedeu o prazo, talvez tenha um efeito maior aí dentro do processo, mas hoje em dia, obviamente, esses prazos não são cumpridos sem maiores consequências, né? Claro que, eventualmente, a PGR pode pedir outras diligências, né? Pedir outras solicitações para a Polícia Federal, investigar melhor, elucidar melhor alguns pontos, mas também, se ela não pedir nada, né, ficar inerte, apenas trabalhando, isso não é absolutamente incomum, né? Esse prazo de 15 dias nem sempre é respeitado e tem muito pouco impacto, de modo geral, apesar de ser uma irregularidade, não tem um impacto nos processos em si. Isso normalmente acontece. Então, a gente não sabe se ela vai, né, fazer a denúncia, ou ela pode pedir novas diligências, ou ela simplesmente vai dizer que está analisando, até porque é um processo, é um procedimento, enfim, grande, né, com provas robustas, né, é bem extenso, então pode, enfim, alegar alguma coisa nesse sentido e seguir aí demorar para fazer essa denúncia. Agora, a gente tem uma questão muito delicada, né? Porque, na verdade, a desculpa seria: a PGR não quer que um inquérito criminal ou um processo criminal interfira nas eleições. O problema são as eleições interferir no cumprimento da lei penal. Pois isso dentro do processo democrático, né, quando você está fazendo apuração, né, criminal, você não pode que a política interfira numa apuração criminal, num processo criminal. Isso é tão grave, é muito mais grave, né, de modo geral, em relação a isso. Então, porque, obviamente, nas instituições democráticas, né, quando você está fazendo um processo, um inquérito criminal, elas têm que manter essa equidistância dessas discussões políticas e apurar: houve crime, não houve crime, quais são os indícios de crime, eles são robustos, nós temos provas, quais são os indícios de autoria, nós temos prova de autoria, e assim aplicar a lei penal. A política não pode interferir. Então, seria bastante complicado aí para as instituições. A gente está falando tanto de defesa das instituições democráticas em todo esse processo,
todo esse inquérito, o fundo dele, né, é o fundo da defesa da democracia, das instituições democráticas, né, e a não interferência da política dentro da esfera penal, da esfera de investigação criminal, também faz parte aí da estabilidade das instituições democráticas. Isso seria bastante grave, né? Até porque o próprio Bolsonaro, ele politiza essa história, né? Enfim, esse final de semana, por exemplo, a gente teve esse evento CEPAC, né? Que reuniu líderes da extrema-direita no mundo todo, até o presidente da Argentina, Javier Milei, estava lá. E, claro, o Bolsonaro está usando isso em favor dele, né? Num discurso de como se ele fosse um perseguido político, inclusive antes ele usava principalmente como alvo o Supremo Tribunal Federal e agora está usando também, até a Polícia Federal virou alvo, a família dele, né? Os filhos também estão dizendo que a Polícia Federal, né, entrou com esse indiciamento, que são absurdo, enfim. Então, ele está usando essa história de maneira política também. Então, na verdade, essa história já perdeu totalmente o controle, né? Se for usar como... digo assim, nos bastidores da PGR isso está sendo discutido, né? Mas não dá para ignorar que essa história já está sendo e, obviamente, vai ser utilizada de forma política pela extrema-direita também. Estela, quero te perguntar também, a partir da gente ter, então, né, a gente vai ter que aguardar para ver se a PGR vai cumprir esse prazo, e aí, pela sua experiência, queria aqui pedir um pouco, talvez um pouquinho de futurismo aqui da sua parte, né, mas pela sua experiência, se a PGR de fato deve pedir, acho que não tem a menor chance de acontecer um arquivamento desse caso, né, dado até as questões políticas, já que a gente está falando disso, mais uma vez, então, imaginando o próximo passo, né? Uma vez que eles se tornam réus, que o Bolsonaro, que todos esses envolvidos se tornam réus, quanto tempo, então, o Supremo Tribunal Federal tem, né? Em quanto tempo essa ação penal pode se arrastar, ou se normalmente isso acontece mais rápido depois que o caso está no STF? Bom, primeiro que, assim, né, sobre fazer denúncia ou não, o arcabouço probatório é bastante robusto, né? Ao contrário, inclusive, de alguns outros grandes processos que eram baseados somente, por exemplo, uma delação premiada, esse, claro, teve, né, delação premiada envolvida, mas todas as palavras têm robustas provas que foram colhidas, seja, enfim, aqui, sejam nos dispositivos informáticos, né, que foram objeto de busca e apreensão e depois periciados. Nos Estados Unidos teve colaboração dentro dos termos da lei, e a Polícia Federal foi para os Estados Unidos e coletou um conjunto de provas muito robustos, né? Inclusive até um esmero que não se tem geralmente dentro do processo criminal, muito difícil você contestar aquele conjunto probatório. Quem viu o processo, né? Assim, ele é repleto de provas de tudo daquilo que ele diz, então não tem suposições, então é muito difícil você realmente não fazer denúncia, mas, né, enfim, é atribuição da PGR, ela que vai fazer ou não. E a partir do momento que faz a denúncia, também é outra difícil a futurologia do STF, primeiro porque enfim, processo originário do Supremo Tribunal Federal, então a gente não pode comparar aí em relação, né, a outros casos de justiça, e aí, enfim, não tem prazo, a justiça não tem prazo nenhum, tem prazo determinado em lei, não tem, né, não tem prazos a cumprir. Eu acho que a gente, os inquéritos, né, do 8 do 1, eu achei que relativamente rápido, achei que poderiam demorar mais, e o STF fez um trabalho relativamente rápido em relação ao julgamento desses casos, né? Em relação, em geral, como acontece. Então, isso nos dá a impressão de que também pode ser um pouco mais rápido, claro, com todos os cuidados de uma autoridade máxima, um ex-presidente da República. A gente sabe que sempre tem que ter um cuidado maior justamente para evitar que se politize ou que se você, né, diga que você está perseguindo. Então tem que estar muito claro toda a acusação, a defesa e a prova e por que foi feita essa decisão. Mas, obviamente, o STF não tem prazo,
né, nenhum, não tem uma média sobre isso, porque também não são muitos casos originários de processo penal, né, no próprio STF, a gente não tem uma média sobre isso, e a gente já viu de tudo, né, tem casos, às vezes um caso antigo ainda não foi pautado, e um caso novo entra na frente, não tem muita regra em relação a isso, e tem todo o processo penal, a partir, né, quando a PGR vai fazer a denúncia, ela vai ser aceita ou não, e aí que se começa, você tem nova produção, toda a produção de prova feita em âmbito de inquérito administrativo, ela é feita no contraditório lá no STF, então você vai ter que ouvir testemunhas, ouvir peritos, tem todas as peças, defesa e acusação, todos esses debates, né, então não é uma coisa de uma hora para outra, né? É um tempo, mas é claro, dada a repercussão, dada o olhar também, eu não imagino também que vai ficar assim, um berço esplêndido. Doutora, tem outros crimes também, né? Por exemplo, o Daí Jesus diz aqui, nossa, são tantas denúncias de crimes graves, a gente fez aqui um esqueminha para visualizar melhor quais são os principais, né? São pelo menos 7 investigações que estão pesando sobre o ex-presidente Bolsonaro. Tem fraude, tentativa de golpe, associação criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação de bens públicos, enfim. E o caso das joias sauditas é uma parte desse pacote que a gente traz aqui como destaque justamente porque houve um indiciamento, assim como no caso das vacinas. Mas a gente vai colocar aqui na tela, olha aqui, nossa equipe rapidamente já colocou também os crimes de Bolsonaro, então vou pedir para a gente voltar para a primeira tela, essa mesmo. A gente tem então as joias sauditas, essa que eu estava falando agora, tem o 8 de janeiro, que também é muito importante, né, em que ele é acusado de ter sido o incitador, de ter incitado os atos em 2022, a pandemia, que é muito importante, incitação ao crime por estimular as pessoas a não usar máscaras, além de provocar alarde ao associar a vacina à AIDS, inclusive lembrando que o Bolsonaro, o próprio Mauro Cid também, já foi indiciado no caso da fraude no cartão de vacinas. Isso já aconteceu também, e a gente teve um pedido da PGR para ter mais investigação, trazer mais elementos nessa história, mas o indiciamento permanece. Vazamento de inquérito, então crime de violação de sigilo funcional ao divulgar uma investigação sobre ataque hacker ao TSE e interferência na Polícia Federal. Foi aquela história em que o ex-ministro Sérgio Moro, hoje senador, ele saiu do governo de Bolsonaro, né? E é isso, saiu falando, né, justamente sobre essa suposta interferência na Polícia Federal, na qual o Bolsonaro está sendo investigado também. Eu queria te pedir rapidinho, Estela, para comentar, doutora, esses pontos, e eu acho muito importante aqui a gente ressaltar também, porque o caso das vacinas muitas vezes acaba sendo avaliado como algo menor, mas é muito grave também, né? A gente está falando de uma pandemia de saúde pública, e o do 8 de janeiro também é um inquérito muito robusto e que envolve personagens muito grandes nessa história, né? Eu queria aqui, acho que destacar que o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei, ele tem falado nas entrevistas, né, que o inquérito, provavelmente o inquérito, ele sempre, né, faz a referência, né, da tentativa de golpe de Estado contra o Estado Democrático de Direito, ele tende a ser concluído ainda no final deste mês. E este é um inquérito mais grave ainda, mais robusto, com questões, né, claro, não que não sejam graves, né, tanto a adulteração de documento é gravíssima em qualquer lugar, em qualquer país do mundo, isso era absolutamente inaceitável, a gente não pode olhar como uma coisa menor, né, a questão das joias, né, se você comparar, inclusive no passado, né, com outros políticos, tanto no valor quanto na forma, né, todo mundo querendo esconder o tempo todo, né, toda a organização criminosa que é descrita para ocultar essas joias, para ocultar essa questão da lavagem de dinheiro, tudo é muito grave, mas ainda, né, esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, de abolição do Estado Democrático de Direito, é ainda mais grave, porque, né, não é um crime comum, é um crime que tem um impacto geral na sociedade e, ao que parece, pelas declarações do delegado, do diretor-geral da Polícia Federal, até ao final do mês nós vamos ter mais um indiciamento aí com robusto também, conteúdo probatório em relação a isso. Então, as coisas vão
se complicando, né? A situação não vai ficar muito tranquila aí pela frente, ao contrário. Então, acho que o que tende, na verdade, são esses inquéritos se concluírem, né? E como a gente está vendo, eles estão sendo concluídos com um cuidado muito grande, por exemplo, né, não usar só a delação para você. A delação é somente, né, um meio de você obter as provas, e essas provas são bem robustas, e eu acho que isso está tendo em todos esses inquéritos. Então, eu acho que a curto prazo, a situação pode se agravar, deve se agravar. Então, aqui, só para a gente fechar rapidinho aqui, mas enfim, para ser bem direta nas perguntas, não deve acabar em pizza, né? A gente tem aqui muita materialidade, como diria o meu colega César Calejão aqui do ICL, nesses inquéritos todos, né? Em todas essas investigações. De fato, a gente deve acabar em prisão no fim, na conclusão desses acontecimentos todos. Não deveria, porque assim, né, não deveria acabar em pizza, porque para o direito penal é difícil, inclusive em todos os inquéritos em relação a questões políticas, entre outras coisas, ver um conjunto probatório tão robusto, um trabalho tão bem feito em relação a políticos, né, de não se ater, por exemplo, numa delação, ou de não é um lawfare, né, ele mostra concretamente o conhecimento do presidente, pessoalmente, não é domínio do fato, não é nada disso, né? O presidente tem ciência, né? Você vê, ele fala selva, né? Que é o momento sketch que né, cômica, que não é nada com ele. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que tem essas joias, sabe que está tendo movimentos de alienação dessas joias por fora do sistema bancário para esconder esses valores, logo, né, lavagem de dinheiro, ele está por dentro de tudo isso e tem evidências em relação à sua participação. Então, não deveria acabar em pizza, mas, enfim, né, a gente sabe que tudo pode acontecer, envolve política, envolve muita coisa, mas não deveria, e acho que também, pelo que está por vir, né, porque está por vir coisas muito graves, como a gente, né, eu acompanhei muito todo o processo lá do 8 de janeiro, porque eu estava no Ministério da Justiça, né, a gente sabia exatamente o que estava acontecendo lá, né? Eu obviamente não tenho nenhuma noção de investigação criminal, porque eu nem sei nem que delegado trabalha, não se relaciona a isso, né? É um trabalho da investigação, isso é absolutamente apartado, com total autonomia, mas a gente, né, dentro do Ministério da Justiça, tentando conter aquele 8 de janeiro e suas consequências, entendíamos e tínhamos acesso muito bem ao que estava acontecendo, né? Porque a gente fez um trabalho muito grande de contenção de uma crise, de uma tentativa de golpe do Estado, e aquilo era tudo muito grave, e a gente sabe que, né, o que vai vir aí, mais do que a gente não sabe que está no inquérito, que são as provas e tal, mas o que a gente viu, tudo que a gente viu acontecer, é de uma gravidade imensa e que não poderia, na impunidade, de um desvio. Seria um desvio em relação ao que a gente espera de um inquérito criminal, da conclusão do devido processo legal, com todas as defesas. E você vê que não teve prisões espetaculosas, né, ou prisões preventivas injustificadas. Né, a própria ida, aquele debate sobre a ida do Bolsonaro à embaixada, em qualquer outro inquérito, eu acho que daria... uma preventiva, daria ensejo a uma prisão preventiva, porque, obviamente, era claro a intenção de evadir da resposta penal, mas o STF tem muito cuidado em relação a isso, justamente para né, todas as garantias, ele não quer criar, tanto a Polícia Federal quanto o STF está muito cauteloso em não virar um debate político, em seguir as normas jurídicas, o devido processo, entre outras coisas. Então, eu acho que é muito difícil ter uma prisão preventiva, entre outras coisas, a não ser que tenha um fato novo, né, uma coisa muito grave e aí precise, mas, né, até agora, a ideia é justamente esse devido processo como tem que ser, com provas robustas e técnicas para você ter uma boa conclusão deste processo. Muito bom te ouvir aqui, doutora Estela, a Estela Aranha, advogada, foi secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, por isso até ela estava falando aqui sobre como foi estar lá no dia 8 de janeiro de 2023, inclusive aqui fazendo uma correção na nossa arte, estava como 2022, foi no dia 8 de janeiro de 2023,
a tentativa de golpe de Estado. Muito obrigada, doutora. Um prazer te receber. Um abraço e até uma próxima. Obrigada, até uma próxima. Aqui muitos pontos importantes, hein? Doutora Estela Aranha trouxe aqui para a gente, e a gente continua falando a respeito disso, né? Até agora, a gente teve 6.800.000 reais em presentes, né? Oficiais que foram dados à presidência do então, né? Presidente Jair Bolsonaro, por autoridades sauditas, e que foram vendidos nesse esquema das joias. Uma cifra que ainda pode subir, porque isso está sendo avaliado pela Polícia Federal. Então, essa operação que o ex-presidente Jair Bolsonaro era a cabeça, tem 11 cúmplices também envolvidos nessa história. A gente já falou aqui diversas vezes a respeito deles, Mauro Cid pai, a gente tem também Osmar Crivellati e várias outras pessoas envolvidas nessa história, enfim. E o que está se mostrando, né, segundo esse relatório da Polícia Federal, é que era uma verdadeira quadrilha de roubos de joias. E os detalhes que estão surgindo dessa investigação toda criminal parecem realmente saídas, né, de um filme bem ruim, por sinal, mas até o Frederico Assef, um dos indiciados, também aparece trocando mensagens com o Mauro Cid, se escondendo atrás de um poste, enfim. Sobre tudo isso, a gente vai conversar com o Michel German, né, que é sociólogo, pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele que também tem uma experiência muito grande em acompanhar a extrema-direita ao redor do mundo e conversa comigo a partir de agora. Professor, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao ICL. Obrigada. Boa noite, obrigado pelo convite. Professor, vamos lá então, né? Aqui trazendo um pouquinho para a gente olhar para o mundo em relação a esse caso, a gente está acompanhando o Bolsonaro, ele ou então era, considerado um dos maiores líderes de extrema-direita na América Latina. E a gente teve agora esse escândalo das joias, nesse final de semana houve o CEPAC, que é um evento que aconteceu em Santa Catarina e reuniu até o Javier Milei, o presidente da Argentina, e lideranças da extrema-direita. Como é que, de certa forma, eu queria ouvir a sua avaliação sobre isso abala a credibilidade do Bolsonaro perante a outros líderes da extrema-direita internacional, né? Porque esse tipo de atividade criminosa é quase como alguns especialistas estão avaliando até que ele virou uma espécie de ladrão de galinhas, quer dizer, um crime, assim, que é tudo feito com um enredo muito ruim, né? Como se fosse um filme, realmente. Como é que isso é visto por outros líderes da extrema-direita? A gente já consegue ter um pouco um termômetro disso? Bom, primeiro momento, é preciso notar que o encontro em Santa Catarina esse final de semana trouxe, você citou o Milei, né? Você trouxe até o Milei, né? Mas, assim, além do Milei, não trouxe muita gente, não. Acho que é preciso entender também que há uma percepção do bolsonarismo dele como uma liderança internacional, né? Havia uma aposta dele como uma liderança nacional. Só que, assim, além de ser um ladrão de galinha, além de ser um delinquente, porque ele sempre foi um delinquente, a gente não está descobrindo que ele é delinquente agora, né? A gente percebe as relações dele com as rachadinhas, as relações dele com o mundo miliciano no Rio de Janeiro, as relações dele e de sua família com gastos em dinheiro vivo para comprar apartamento, ou seja, é uma pessoa que está muito vinculada a uma dimensão de corrupção que acompanha a vida inteira. E um tipo de corrupção, como eu escutei agora a advogada falar, um tipo de corrupção que estabelece a partir da lógica que deixa muitas pegadas, né? Essa é a primeira questão. É um delinquente conhecido e que, em algum sentido, não era visto com muita confiança pela extrema-direita. Acontece que ele ganhou a eleição. Acontece que ele virou presidente do maior país da América Latina. Acontece que ele derrotou a maior liderança de esquerda do sul global. Isso colocou ele num lugar que é um lugar de exposição. Em algum sentido, a gente percebe um movimento de reconhecimento, de aproximação de lideranças da extrema-direita no mundo. Esse movimento ele é o inverso a partir do momento que ele perde as eleições, né? Então, assim, essa é a primeira questão que eu queria colocar. Em algum sentido, essa figura absolutamente destoante, absolutamente grosseira,
absolutamente incompetente em relação a lidar com o jornalismo internacional, é uma figura que está sendo colocada para trás também no cenário de extrema-direita, né? Então, por exemplo, Le Pen na França, Orbán na Hungria, o próprio Trump nos Estados Unidos, as relações que eles têm com o Bolsonaro são relações muito pontuais, muito eventuais, e elas podem demonstrar que não são muito fortes justamente pela ausência completa de figuras desse porte, né? Não estou dizendo que são figuras positivas, mas figuras, por assim dizer, a primeira linha da extrema-direita no evento em Camboriú. Então, assim, eu só acho que a gente tem que apostar um pouco menos nessa narrativa que o bolsonarismo cria do Bolsonaro ser uma liderança respeitada internacionalmente. Não é, né? É considerado pouco interessante, é considerado de segunda linha, é considerado dentro da extrema-direita uma figura que mais atrapalha do que ajuda. Agora, com o que aconteceu, essa figura sendo pega com a boca na botija, roubando joias, né? A tendência, a gente já viu aqui e ali comentários, né? Em jornais internacionais, é que ele seja tratado efetivamente como alguém que é radioativo, que se deve afastar em termos de política internacional. Inclusive, o Gustavo, ele até fez um comentário aqui no nosso chat. É importante a gente ressaltar que o que se sabe das joias foi o que conseguiram recuperar. E imagine o que se perdeu. A gente tem, por exemplo, o relógio, né? O Patek Philippe é um exemplo disso. Que foi um relógio que não se sabe, a gente não tem avaliação disso, justamente porque ele é um desses itens que se perdeu. A gente está vendo imagens, né, de um Patek Philippe, porque a gente teve pouquíssimas, acho que uma ou duas fotos que foram feitas dentro do Palácio da Alvorada, porque esse item realmente ele sumiu, e então a gente não tem a avaliação dele nessa contabilidade. Agora, professor, é muito boa essa avaliação que o senhor faz, né, em relação à extrema-direita, e eu queria aproveitar e trazer o gancho do que a gente está vivendo na Europa também, né? Nas últimas semanas a gente teve uma vitória da esquerda, do centro-esquerda, né? Primeiro, a vitória de uma frente ampla francesa, falando aqui nesse último domingo, e teve também do Partido Trabalhista Britânico, e que estão surtindo um efeito prático aqui. Então, entre os representantes da extrema-direita no Brasil, porque teve manifestação, por exemplo, do Ciro Nogueira, que é um senador, ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro até, e também do próprio governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falando sobre isso. E parece que a estratégia está ficando clara, eles estão percebendo que eles precisam calibrar o discurso e passar a impressão de um bolsonarismo moderado, né? Como outro dia sugeriu um comentarista de TV. A gente tem, por exemplo, a fala do Eduardo Leite. Eu queria aproveitar para trazer aqui, já que a gente está conversando a respeito disso, falando a respeito das eleições. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui, professor, e a gente já volta a conversar. Daqui a pouquinho, então, a gente vai trazer essa fala aqui do Eduardo Leite. A gente tem a fala dele. Conforme a produção tiver isso pronto, eles me avisam. Aproveitar aqui o deslocamento entre um compromisso e outro para trazer uma reflexão para vocês. Vocês viram certamente aí que a gente teve uma eleição muito importante nesse domingo na França. E por que essa eleição foi importante? Primeiro porque os especialistas descreveram essa eleição como a mais polarizada da história recente francesa. E segundo, porque a taxa de participação dos eleitores foi a maior, vejam vocês, em mais de 40 anos. E sabem qual foi o resultado? O centro não morreu. Ao contrário, o centro foi quem teve o maior crescimento do primeiro para o segundo turno. O centro está vivo e não vai morrer, porque esse é o lugar onde as pessoas se reconhecem na sua humanidade, no respeito às diferenças. O centro é necessário para a democracia porque ele traz o equilíbrio, ele atende ao senso comum. E é até oportuno lembrar de uma frase atribuída ao Ariano Suassuna. Ele dizia: o fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa. O centro protege a democracia, garante uma convivência melhor para todos. Essa foi a grande notícia e a maior lição da eleição na França.
Então, a gente está vendo aí o Eduardo Leite, me chamou a atenção isso que ele fala, professor, porque de trazer o equilíbrio, né, e tudo mais, até citou o Ariano Suassuna no fim da fala dele. Você acha, professor, fiquei curiosa a respeito da sua avaliação, que é uma oportunidade ou não tem força para a reestruturação de partidos de centro-direita, por exemplo, o próprio PSDB, né, que basicamente derreteu nos últimos anos. Será que dá para ressurgir o PSDB das cinzas, professor? A impressão que eu tenho quando eu vejo o Eduardo Leite falando sobre isso é que ele chegou tarde no ponto, né? O ônibus já passou, o trem já saiu, né? Eduardo Leite, ao contrário de Macron, ele tomou uma decisão que é uma decisão que o vinculou à extrema-direita. Eu acho que isso é muito importante, porque se a gente tem aqui uma postura que separa Eduardo Leite de Macron, é que Macron, apesar de todos os vínculos que ele tem com a direita econômica, que flerta com o neoliberalismo mais cruel, que aumenta a idade da aposentadoria, que aumenta impostos e que aumenta impostos da classe trabalhadora e diminui impostos da burguesia, não é? Que trabalha com a ideia de mudanças estruturais que acabam produzindo mais miséria do que qualquer outra coisa na França. Apesar disso tudo, o que Macron se colocou de maneira muito clara desde sempre é que a extrema-direita, e aqui é importante dizer isso, porque canais de televisão muito importantes têm jornalistas relativizando a extrema-direita, e quando você relativiza a extrema-direita, você normaliza a extrema-direita, e isso me parece interessante, porque no Brasil, quem normalizou e quem relativizou a extrema-direita foi a centro-direita, foi a direita liberal, foi Leite, que votou no Bolsonaro em 2018 e diz que não se arrependeu. A diferença fundamental entre Macron e Leite é que Macron olha para Le Pen, que não rouba relógio, olha para Le Pen, que tem um discurso mais calibrado para ser palatável, olha para Le Pen, que nunca faria o que Bolsonaro fez com jornalistas, mas é de extrema-direita, é xenófoba, é anti-imigração, é anti-direitos humanos, e diz: eu não quero nada com ela. Mais do que isso, o que fez Macron não desaparecer na eleição que acabou de acontecer no final de semana foi justamente uma postura absolutamente clara, coerente, dizendo: é preciso formar um grupo de esquerda, de centro, contra o fascismo. É isso que Macron fez. É isso que Macron tem feito desde as eleições passadas. E uma coisa que a gente não pode acusar Macron é de ter se aproximado da extrema-direita. Ao contrário de um certo centro democrático brasileiro, que não só se aproximou da extrema-direita, uma extrema-direita que rouba relógio, uma extrema-direita que é homofóbica, uma extrema-direita que não é palatável para os valores civilizatórios mais básicos, apoiou a extrema-direita, votou na extrema-direita e hoje finge que não tem nada a ver com isso e se compara com Macron. Não dá para se comparar com alguém que, na hora de você tratar a extrema-direita de um jeito fundamentalmente importante para a manutenção da democracia, fez de uma forma, enquanto ele faz de outra. Então, essa comparação com o centro, só falta mudar a realidade. Se ele mudar a realidade, fica muito bem. O que fez com que o PSDB virasse cinzas foi que ele não só flertou, mas ele sentou no ônibus da extrema-direita e seguiu viagem, né? E aí, nesse sentido, essa é a diferença de Macron. Macron continua sendo relevante, o partido dele não foi apagado do mapa, é fundamental para a manutenção de um equilíbrio democrático e de resistência à extrema-direita francesa, principalmente daqui a 2 anos, porque ele resistiu a ela. Enquanto isso, Eduardo Leite e outros nomes de uma certa direita liberal acabaram batendo palma para Bolsonaro dançar. Agora é tarde para fingir que não tem nada a ver com isso. Que excelente essa sua fala, professor, extremamente lúcida. Eu achei importantíssima. E quando o senhor fala, né, sobre essa extrema-direita que não rouba relógio, eu acrescento também, né, que é uma extrema-direita que não diz que as eleições foram fraudadas, que não faz dela melhor, que continua, como o senhor disse, né, sendo anti-direitos humanos, xenofóbica, enfim, xenófoba, né? Mas é isso, né? Foi normalizada a extrema-direita e a gente tem ainda em 2024, depois de tudo que a gente viveu, pessoas, né? A imprensa, inclusive, pessoas dentro da imprensa indo fazer avaliações normalizando a extrema-direita. Isso é extremamente perigoso
Então, achei fundamental essa sua fala. E aí, queria aproveitar e chamar aqui uma fala do presidente Lula, porque ele participou de uma cúpula, né, de chefes de estados lá do Mercosul, no Paraguai, ele desembarcou na Bolívia, inclusive evento que o Javier Milei não foi, porque ele foi, né, para esse evento da extrema-direita, ao invés de representar a Argentina lá. Mas ele se encontrou com o presidente Luiz Arce em Santa Cruz de la Sierra, aí o Lula discursou e ele voltou a defender essa união de forças democráticas contra o extremismo, e também ele condenou, né, a tentativa de golpe que aconteceu há 2 semanas, mais ou menos, lá na Bolívia. Vou ler aqui a fala do presidente Lula em visita lá a Santa Cruz de la Sierra, então abre aspas para o presidente Lula. Às vésperas de comemorar o seu bicentenário em 2025, a Bolívia não pode voltar a cair nessa armadilha. Não podemos tolerar devaneios autoritários e golpismos. Temos a enorme responsabilidade de defender a democracia contra as tentativas de retrocesso. Em todo o mundo, a desunião das forças democráticas só tem servido à extrema-direita, fecha aspas, para a fala do presidente Lula. Ele já falou muitas vezes, né, sobre essa necessidade de uma união, né, em prol, não só forças progressistas, mas em prol da democracia, né, professor, ao redor do mundo, assim como forças da extrema-direita têm se articulado e de forma estratégica para vencer eleições, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso também, sobre essa iniciativa. Lula está no lugar certo, né? Na verdade, Lula está no lugar certo desde 2018, mesmo que o lugar certo fosse estar na cadeia, porque o errado era colocar Lula na cadeia, né? Então, quem estava em liberdade naquele momento, que me parece não vai ficar muito tempo em liberdade, a partir do que a gente está escutando agora, é que estava no lugar errado, né? E eu acho que a ideia de Lula ter se constituído como a liderança democrática do Sul global, ter se constituído da liderança que manteve a Frente Democrática no Brasil, está se articulando como uma liderança que evita que a extrema-direita se fortaleça mundo afora e principalmente nas Américas, mostra que Lula está percebendo que o risco que a gente está correndo agora não é somente um risco pontual e eventual, é um risco que pode fazer ir por água abaixo não só as estruturas democráticas, mas os acordos democráticos, né? Eu acho que o Lula tem toda a razão. É preciso entender que esses movimentos subterrâneos de extrema-direita, eles existem, têm que ser combatidos, mas fundamentalmente, Gabriela, podem ser derrotados. Eu acho que esse terceiro ponto é fundamental. As frentes amplas fazem mal à extrema-direita. As frentes amplas fazem mal à extrema-direita e derrotam a extrema-direita. O que a gente tem que começar a ver agora é que frente ampla de verdade tem à frente não o centro, como o Eduardo Leite tenta fazer crer, porque não é o centro. Tem à frente setores progressistas, geralmente de esquerda. Foi assim na Grã-Bretanha, foi assim no Brasil, foi assim na França. Quem garantiu a vitória contra o fascismo na França foi o partido Aliança, a nova frente ampla, a nova frente democrática, que é uma frente de partidos de esquerda e centro-esquerda. Macron foi muito importante, resistiu ao fascismo, mas não seria suficiente para derrotá-lo. Exatamente, professor. Que aula, quero muito agradecer aqui a sua presença. O professor Michel German conversou aqui com a gente, ele é sociólogo, pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém. Sempre um prazer te ouvir, professor German. Um abraço, até uma próxima. Vem comigo, um abraço. Com certeza. A gente vai chegando aqui ao final do ICL Notícias segunda edição. Aproveito para te dar mais um recado neste dia que foi feriado em São Paulo. Muita gente aqui perguntou: não teve mercado de investimentos, não teve rolê ICL. Hoje não teve, a gente teve Desperta, porque é apresentado lá do Rio Grande do Sul, ICL Notícias primeira edição comigo, depois Em Detalhes também, e a gente voltou agora com essa segunda edição. Então você que ficou comigo até agora, eu queria te dar um recado importante. Fica comigo aqui até o final, porque é importante. Olha só, aquela aula sobre tecnologia e relações humanas com o Adam Alter vai ter replay. Ela foi um sucesso, foi uma conversa muito importante
que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Então, se você acha que a gente falar sobre extrema-direita e não tem nada a ver com tecnologia, você está muito enganado, tá? Porque é por lá, por essas plataformas, que essas fake news e que o uso de inteligência artificial para espalhar desinformação e tudo isso é utilizado. Então, se você perdeu, você tem essa nova chance, que é a última, para assistir. Então, esse encontro que aconteceu com o Adam Alter e o Eduardo Moreira vai ser retransmitido, vai ser o replay em icl.com.br/replay. Você garante reassistir ou então assistir pela primeira vez essa aula, fazer a assinatura do ECL e garantir as mesmas condições do domingo, que são esses presentes, olha aí, que estão na sua tela. Então, o livro Irresistível, do Adam Alter, Colonialismo de Dados, do Sérgio Amadeu, uma arte exclusiva da Paula Vilar, de quem eu sou muito fã, e o certificado digital de membro solidário. Esse pacote de presentes vale para quem assinar o membro solidário, aí você garante as aulas, né? Assistir às aulas você e quem tiver acesso à sua plataforma, e também a uma pessoa que não tem condição de pagar. Então, você dá bolsa integral para essa pessoa, é oportunidade por tempo limitado, então vale a pena aproveitar. Lembrando, você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigada. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã, programação normal, tá, gente? Então, 7 horas da manhã, Leandro Demore volta com Desperta. Amanhã tem rolê, amanhã tem Mercado Investimentos, tá tudo de volta, igualzinho nos estúdios, eu também. Então, a gente se encontra amanhã no Série Notícias, segunda edição. No Em Detalhes também, amanhã vai ser a Robertinha, mas o Em Detalhes também vai estar on. Eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui nesse feriado de São Paulo. E você tem agora um recadinho do Eduardo Moreira, importante sobre o apocalipse tecnológico. Tchau, tchau, boa noite. A aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.